gravado da constelação. E antes de eu iniciar com os slides poderosos e o nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Vocês já sabem que o meu nome é Laís Benvenuti, mas não conhecem a minha jornada. A não ser quem já assistiu lá os meus vídeos no canal no YouTube e conheceu um pouquinho da minha história, porque tem lá na playlist também. Eu sou terapeuta sistêmica há 6 anos, porém, terapeuta integrativa e holística desde 2016, por ali, quando eu fiz o meu primeiro curso, tá? A partir de 2017 foi quando eu comecei, de fato, a fazer os meus atendimentos. E dali por diante, as coisas não pararam mais. Então, a partir do momento que eu me alinhei ao meu propósito de vida, as portas se abriram e eu não parei mais durante esses 9 anos, basicamente, tá? Porque em 2015 eu já estava imersa nesse caminho. Foi em 2015 que eu tive uma depressão pós-parto, e naquela busca de algo que me trouxesse respostas, depois de algumas tentativas suicidas, eu encontrei esse caminho da constelação e de outras ferramentas, como Reiki, meditação, conhecimentos da física quântica e a espiritualidade do modo geral, que até então esse mundo parece que era inexistente para mim. Apesar de que eu sempre tive uma mediunidade muito forte, porém eu achava que eu tinha algum problema. Alguém se identifica? Alguém já passou por isso? De achar que é diferente de todo mundo, ter algum problema, que só queria ser igual às outras pessoas? Então, eu passei por isso. E quando eu tive esse momento de dor profunda, onde eu fui para o fundo do poço, não tinha para onde correr, abriu para mim esse portal de luz da espiritualidade, dos conhecimentos integrativos, e iniciei meu tratamento, tá? De lá em diante, foi um processo de encorajamento, e eu sempre falo, inclusive para as minhas alunas lá do curso, que o nosso medo não é do fracasso, não é de dar errado, não é, sabe? O nosso maior medo de assumir a nossa grandeza, de assumir a nossa missão espiritual. Porque a gente muitas vezes se coloca numa postura de invalidação, como se a gente não fosse capaz ou não fosse dar conta do tamanho do caminho que Deus tem para nós, que está aberto para nós, para que possamos trilhar. Então, eu relutei por 1 ano, mais ou menos, de ir para esse caminho. Achando que era medo de não ter dinheiro suficiente, achando que era medo de largar o certo pelo duvidoso, aquela coisa de fazer transição, né? E chegou um momento que o universo falou, então você está com medo? Eu vou te ajudar. Então, eu fui demitida. E aí, pronto, não tinha mais para onde correr, né, gente? Ou eu fazia acontecer, ou eu ia continuar arrumando desculpa. E aí, eu decidi fazer acontecer. Então, no primeiro momento em que eu aluguei a minha primeira salinha, eu não tinha maca, eu não tinha armários, eu não tinha nada. Não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel. Olha que loucura, né? Mas quando a gente realmente toma decisão, a gente faz acontecer, né? Por isso que às vezes vocês falam, eu não tenho dinheiro para pagar o curso, eu não tenho dinheiro para fazer isso, tal. Mas quando a gente toma, de fato, a decisão, a gente faz acontecer. E você sabe disso. Então, muitas vezes a gente não se alinha por medo de assumir o nosso potencial, a nossa missão de vida, porque ela é tão grande e a gente se coloca tão pequeno que a gente se paralisa. Então, quem está se identificando com isso aí? Perceba a energia. Se tocou em você, é porque é uma verdade, tá? Então, aluguei a minha salinha, fiz uma negociação com a dona da sala, que falou para mim assim, você tem 2 semanas para atender gratuitamente, era final de mês, até dia 5 você me paga o aluguel. Pois eu comprei uma maca, deu um jeito de comprar uma maca,
Os armários, eu arrumei caixote de feira, lixei o caixote, pintei o caixote, coloquei na parede, fiz lá a minha salinha. E com 2 semanas, eu paguei o aluguel da sala. E com 1 mês de atendimento, eu fiz o salário que eu ganhava no CLT. Que era o meu maior medo, era, e se eu não ganhar nem o que eu ganho trabalhando no CLT? Como é que eu vou sobreviver se as minhas despesas já é, né, referente a isso daqui? E aí, já fiz aquele valor. Em 6 meses, nem 6 meses não deu, eu já tive que alugar um espaço maior. Então, era uma casa com 2 salas de atendimento e um espaço para yoga. Aí eu arrumei uma amiga para atender, eu atendia na outra sala e outra amiga dava yoga. Fizemos uma sociedade. Em menos de 3 meses, os caminhos se abriram de um tanto, que eu fui parar na capital do estado, com um espaço terapêutico gigantesco, com 5 salas de atendimento e um estúdio de yoga gigante. Eu tinha os terapeutas que atendiam para mim e pagavam o aluguel da sala. Eu atendia e ainda tinha os alunos com 2 professoras dando yoga para mim. Então, foi um bum, 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 bum. Lógico, depois da pandemia, fechamos, recalculando a rota, fui para o digital, estou há 3 anos no digital, tá? E o ano passado, em 2024, né, foi o ano que realmente eu assumi, mais uma vez, o meu lugar de missão de vida, que é guiar pessoas, iniciar pessoas. As minhas alunas que estão aqui, elas não me deixam mentir, mas eu tenho uma ótima didática e vocês vão perceber isso daqui. Eu tenho uma condução muito boa, inclusive sou mentora de outras consteladoras que fizeram o curso e não conseguiam atender. E com 2 encontros, no máximo 3, já estavam atendendo. Minhas alunas da turma 1 também já estão atendendo. Então, isso só comprova mais ainda, me dá mais gratidão de saber que vale a pena arriscar. Se a gente não arrisca, a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para nós. Está tudo disponível, mas se a gente não estiver dispostos a sair da zona de conforto, a fazer e dar um voto de confiança a si mesmo, a gente não sai do lugar. Não acontece um milagre se não tiver uma movimentação. E é esse o convite que eu quero deixar para todas que estão aqui. São 24 almas que, assim como eu, que em 6 anos impactou só atendimentos individuais, fora mentorias, fora eventos presenciais, fora workshop, fora masterclass, nem contei. Se for contar tudo, deu mais de 10 mil pessoas. Mas em 6 anos, eu atendi, em média, de 3 a 4 clientes por dia. Se a gente for contar isso em 6 anos, dá na média aí de 5 mil atendimentos. 5 mil vidas desbloqueadas, curadas, transformadas, mais prósperas, mais alegres, resolvidas. Que ainda assim vão ter problemas, vão ter conflitos, vão ter desafios. Não para. A gente sempre tem algo para transformar e curar. É uma, sabe, é algo que depois que você descobre que você vai romper tetos e que você pode sempre ser o melhor de você mesma, a gente nunca mais para. Mas é sempre um degrauzinho a mais, acima. Agora imagina 24 mulheres aqui, homens também, que impacta aí 5 mil vidas. Quantos que dá? Faz um cálculo aí para mim. 5 mil vezes 24. Então, o que eu percebi? Que eu poderia ser muito mais contribuição guiando vocês nesse caminho do que eu, sentada no meu computador, atendendo todos os dias. É como se vocês fossem meus braços. 120 mil pessoas. Olha, me arrepiei inteirinho. 120 mil pessoas. Essa é a minha missão. A minha missão é despertar os seres os seres do planeta em massa, sabe?
E eu não posso fazer isso sozinho. Eu conto com vocês. Então, quem sente esse chamado no coração, esse é o momento, é o convite que eu deixo aqui para vocês. Tá? Sejam bem-vindas à sala secreta para consteladoras e futuras consteladoras. Vou passar aqui para o próximo. A habilidade de acessar e interpretar o campo morfogenético com confiança, segurança e intuição alinhada. Isso aqui, gente, é o segredo, tá? Hoje a gente vai aprender isso aqui. Gente, se vocês fizerem assim, ó, um curso, por exemplo, assim, ó, fiz um curso de 2 anos de constelação. Pois é, eu já atendi, já tive mentoradas que fizeram cursos de 2 anos de formação, que fizeram pós em constelação, e não tinha isso aqui. Não conseguia se sentir confiantes, seguras, intuitivas, conectadas com o campo. Por quê? Porque não tiveram os passos que eu vou dar aqui para vocês, tá? Que é o que vocês precisam para que vocês realmente atendam e sejam prósperas e impactam as vidas das pessoas, tá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Ler o campo não é apenas uma técnica. É uma ponte entre o visível e o invisível, entre o que foi e o que pode ser. Isso aqui é uma fala do Bert Hellinger. Para quem está chegando agora, eu só vou dar uma pincelada do que significa campo morfogenético, tá? Se nós formos olhar hoje para a ciência moderna, que é a física quântica, a neurociência, o que eles comprovam? Eles comprovam que o átomo foi quebrado, dividido ali infinitas vezes dentro dos aceleradores de partículas e sempre encontra a mesma coisa: energia, 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 energia. Ok. Aí eles foram para fora, né? Isso daí é para dentro, olhando o micro. Aí eles foram olhar o macro, foram para fora. Então eles começaram a pesquisar o cosmos e vai para fora, para fora, para fora, para fora, infinito, 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 infinito. E o interessante é que nesse infinito existe a matéria escura, que é uma energia não quantificada pela ciência, mas que permeia todo o cosmos, por dentro e por fora, que conecta todas as coisas, mas que não tem como codificar, não tem como quantificar, nem qualificar ela. Como se ela não existisse, mas sabem que existe. E hoje, a física quântica, a neurociência, elas já comprovam que essa energia que conecta absolutamente tudo é como se fosse uma malha energética. E é nela que está todas as informações, por exemplo, para que as células que está dentro de uma semente de uma árvore rompa, cresça como uma árvore. É as informações que existe para a criação da realidade estão disponíveis dentro desse campo, o campo morfo, campo de energia. E esse campo também está no nosso DNA e está conectado com todos os seres do planeta, com tudo que já foi, com tudo que ainda vai ser. Quando a gente entra em conexão com esse campo, por exemplo, para movimentar uma constelação familiar, e o cliente abre o coração dele, e o terapeuta se coloca numa postura terapêutica com o coração aberto também, essas energias simplesmente aparecem. As informações simplesmente pipocam. Como isso acontece? Fenomenologia é o nome disso. Não tem uma explicação racional. É assim que hoje a ciência mais ou menos consegue explicar isso pra gente, tá? E é por isso que ali a gente vê coisas surreais acontecendo.
né? De histórias que vêm à tona lá dos antepassados, de segredos, muitas vezes, não é sempre que aparece, mas às vezes vem, quando é necessário, de pessoas que foram excluídas e estão em sofrimento nesse sistema e necessitam ser vistas, de hierarquias que foram quebradas entre mãe e filhos, avós e netos, irmãos, e que existem intrigas, brigas, mágoas, ressentimentos, dores, pesos, cargas, e aí começa a pipocar. Começa a desequilíbrios que geram ingratidão, relacionamentos frustrados, sensação de nunca ser bom o suficiente, de nunca dar o suficiente, de nunca estar satisfeito com nada, aí começa a pipocar. Todas essas informações aparecem no campo quando é necessário para a gente poder perceber o quê? O inconsciente do cliente. O que tem dentro do inconsciente? Por que a gente repete padrão? Se você soubesse o motivo do seu padrão, você repetiria ele no automático? Por exemplo, a forma como você lida com o dinheiro, que muitas vezes fala, por que eu fiz isso de novo? Não cuidei da maneira que deveria, de novo eu fiz errado. Ou da maneira que você reage no seu relacionamento, e você fala, nossa, reagi dessa forma, acho que peguei pesado, magoei a pessoa de novo, e eu sabia que não era para fazer assim, e fiz, por que eu fiz isso? Não dá uma sensação de que a gente é cega? Dá? Faz aí, quem que sente isso? Faz sentido para vocês? Coloca aí no site, faz. Quem faz sentido? Percebem? Total sentido. Isso é um padrão inconsciente. Pode falar, Andresa. Abre seu fonezinho, clica no fonezinho. Desculpe, professor. Foi sem querer? Então, tá bom. Quando vocês erguerem a mãozinha, é porque vocês querem falar, tá? Daí eu vou sempre perguntar, mas não tem problema. Opa, ergui a minha aqui também. Eu vou baixar a sua aqui, então. Peraí. Por que a gente se sente cega, faz aquilo, se arrepende e ainda se sente culpada depois? Porque é um padrão inconsciente. A gente não consegue ver com a nossa mente racional, com nossos olhos, o que foi lá atrás. Então, o que a minha mãe viveu com a minha avó, que faz com que eu me sinta desse jeito e trate os homens assim? Ou o que o meu avô, meu pai passou com as empresas que eles tiveram, que faz com que o meu dinheiro vá pro ralo e eu nem veja por dele? Às vezes eles não vão te contar. E mesmo se contar, às vezes vai entrar no ouvido, vai sair no outro, você nem vai conectar uma coisa na outra. Não vai nem fazer sentido para você. Tá? Então, a constelação é isso. Você vai enxergar fora de você a raiz emocional do problema que você está vivendo. A raiz emocional e ancestral do problema que você está vivendo. Né? Então, imagina não. É assim, o nosso inconsciente, ele armazena as informações de tudo que nós vivemos na nossa vida através de imagens. Arquétipos, imagens, figuras. Não é assim uma palavra que vai entrar na minha mente. É uma imagem mental. Então, vou ter a imagem da minha mãe sofrendo por causa do meu pai que foi embora, aquela mulher que ficou cansada, exausta, se sentiu mal, se sentiu rejeitada, aquela dor. Então, você coloca aquela imagem dentro de você e aí, dentro da tua cabeça, existem as caixinhas. Relacionamento, dinheiro, trabalho, mãe, pai, vida, autoestima, mulher.
Então, vi minha mãe, mulher, sofrendo por causa do meu pai, com sensação de rejeição, ele foi embora, humilhou, traiu, peguei aquela imagem e guardei dentro de qual caixinha? Relacionamento. Relacionamento para mim é perigoso. Os homens traem, pode ir embora. Dentro da outra caixinha também, mulher. Minha mãe se sentiu humilhada, rejeitada, traída. Então, como que mulher se sente? Rejeitada, humilhada, traída. Então, a gente tem que mudar essa imagem mental dentro do seu inconsciente, dentro dessas caixinhas que elas estão guardadas. E o que, que a constelação faz na hora que você coloca os bonecos no campo? Muda essa imagem. Porque daí você está vendo os bonecos, você vê a imagem que está dentro do teu inconsciente, criando aquele problema, aí a gente faz a solução com as frases sistêmicas, organiza essas leis, organiza e traz a harmonia novamente para a quebra que aconteceu ali, para a dor que aconteceu ali, reprograma através dessa nova imagem e você começa a ter uma nova reação diante dessas situações na sua vida. Compreendem? Conseguiram captar? Bota assim aí para mim, para eu saber se vocês estão me acompanhando. Ok, gratidão. Então, só para reforçar, minha missão aqui é ajudá-las a compreender o que realmente significa ler o campo e como você pode se tornar uma profissional que entrega resultados consistente e impactante. Respondi a sua mensagem e eu nem li. Olha o campo. Olha o campo. Tá o sentido, tá? Gente, a Nilma é minha aluna. E assim, como eu disse já para algumas de vocês aqui que já me mandaram mensagem, meu WhatsApp é aberto, eu estou ali no grupo e eu gosto, adoro conversar com vocês. Né? Então, elas me mandam mensagem, sempre quando eu posso, eu estou dando feedback. E aí ela mandou um texto enorme, tipo assim, 10 minutos, 15 minutos antes da, sei lá, um pouquinho antes da aula. Eu falei, Nilma, não vou conseguir ler. Depois eu leio e te dou feedback. E aí ela disse que agora eu acabei de responder a mensagem dela. Então, leu por você. Oi? O universo leu por você. Está tudo disponível, gente. As informações estão todas aqui. Vocês, eu, nós estamos todas conectadas. Então, pode ser que muita coisa que eu fale aqui vai servir para vocês. Então, recebam e se permite se curar. Porque eu estou a serviço da vida. Eu sou um canal de cura. E eu vou ser usada pela fonte, pelo Criador, para aquilo que for contribuição para a vida de vocês, tá? Então, vamos lá. O campo morfogenético é um oceano energético e informacional que carrega as memórias ancestrais, os padrões invisíveis que influenciam as nossas vidas. Ele é um ponto de encontro entre a alma individual, a alma familiar e o todo, tá? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, tá tudo conectado, mas nós temos a nossa individualidade, aquilo que está dentro da nossa cachola, né? Que a gente armazenou das nossas imagens mentais, daquilo que a gente viveu na nossa infância, daquilo que a gente viu dos nossos pais, e tem o nosso DNA. A epigenética fala que, assim, os novos estudos da ciência comprovam que, né, antigamente, lá, né, 1800 para lá, nos estudos mais antigos da ciência, eu não sei, vocês devem ter estudado isso na escola, porque eu lembro disso, na ciência, que eles falavam que 98% do DNA era desconhecido para a ciência, e eles chamavam de DNA lixo. E 2% era responsável pela nossa genética, cor de cabelo, cor de pele, formato de corpo, tudo isso. Hoje, a neurociência comprova que esses 98% do nosso DNA é informação epigenética, ou seja, informações que eu capto no ambiente. Então,
todo o meu ambiente familiar, todo o ambiente de trabalho, todo o ambiente, entendeu? Aí vai moldando. Por isso tem aquele ditado que fala assim, acho que não é nem ditado, acho que é bíblico isso daí, né? Que você é a média das 5 pessoas que você anda. Né? Diga com que você anda, que eu diria que você é por conta disso. A gente também tem um neurônio espelho, que conecta e copia. E pega a informação que está no outro e se conecta porque é a mesma informação que está em você. Uma ressonância. E também as informações que nós carregamos dos traumas, das dores, das crenças dos nossos ancestrais. A boa notícia é que é completamente moldável. Ele pode ser reprogramado. Tá? Quando a gente começa esse processo de reprogramação, de cura, de liberação, até a nossa fisionomia muda. Se vocês pegarem minhas fotos, cada ano, gente, eu tô de um jeito. Quem já me acompanhou, vai lá no meu Facebook, vocês vão se assustar. Graças a Deus sempre é melhor. Que assim seja cada vez mais, né? Então, a gente conecta aqui, ó, com a alma individual, né? Que ele fala, que é o que nós temos aqui em nós, com a alma do nosso sistema familiar, que são as crenças, as informações que vêm através dele, e com a alma do mundo, que é o inconsciente coletivo, que inconsciente coletivo é de Jung, né? Jung que fala muito sobre o inconsciente coletivo, que também traz a questão dos arquétipos. Mas não vou entrar nisso daqui agora, mas só para conectar uma coisa com a outra, tá? Então, essa aqui sou eu, muito feliz. A ordem do amor. Quando as ordens do amor estão desalinhadas, o campo revela onde o fluxo foi interrompido. Olha que lindo. O que são as ordens do amor? As ordens do amor são as leis sistêmicas. Lei da hierarquia, lei do pertencimento e lei do equilíbrio, tá? Então, um resumo muito breve. Quem quiser se aprofundar depois, tem o meu vídeo lá no YouTube chamado Essência do Campo, onde eu dou uma aula completa sobre as leis sistêmicas, e inclusive enviei para muitas de vocês que estão aqui, mas quem não recebeu pode me pedir depois, tá? Lei da hierarquia. Quem vem primeiro, dá conta. Para de querer salvar todo mundo. Para de achar que a sua mãe é uma coitada. Para de achar que seu pai é um fracassado. Eles fizeram o que eles podiam, da maneira que eles tinham, com o que eles sabiam, com os vazios, com as dores, com os problemas deles. E tá tudo bem. Estou lendo esse livro nesse momento. As Ordens do Amor. Maravilhoso, né? Essa é a lei da hierarquia. Quando você quer salvar teu pai, salvar tua mãe, ou quando você fica julgando, achando que você podia fazer melhor, aí o universo fala assim, você pode fazer melhor? Você acha que você é mais... Né? Você acha que você dá conta mais que eles? Podia fazer, né, diferente aí? Então, peraí, eu vou te dar esse pacotinho aqui. Pacotinho dos problemas do seu pai, pacotinho dos problemas da tua mãe, você vai repetir os mesmos padrão e agora você vai fazer diferente. Quem aí tá repetindo essas histórias do pai, da mãe, que já percebeu que tá repetindo coisas parecidas? É para isso. Conforme a gente respeita cada um do teu lugar, a Dagmar, eu. Não começou com você. Gente, esse livro todo mundo tem que ler, tá? Depois eu vou enviar essa sugestão. Tem o audiobook também. Ele é meu preferido. Então é isso, sobre a lei da hierarquia, tá? Mais ou menos por aí. Então vamos respeitar essa lei para não ficar repetindo padrão. Para tentar salvar papai e mamãe, ou avó, vovó, quem seja lá quem for. A lei do pertencimento é quando a gente exclui alguém do sistema. Então, um alcoólatra, um dependente químico, uma puta, né? Vamos falar puta, porque puta é no sentido geral, porque às vezes a mulher nem é puta. Ela só é livre com o corpo dela, ela só usa a roupa que ela quer, o batom que ela quer,
fala do jeito que ela quer, ri alto e é considerado tudo, né? Daí já começa a excluir. Abortos que não foram vistos, tá? Esse também é maravilhoso, tá? Então, tudo que é renegado do sistema, que as pessoas não querem ver, que é feio, que eu quero pôr debaixo do tapete, que eu quero esconder essa história, que eu quero esconder essa pessoa, essa história, isso aqui, exclusão. Mas não tem como excluir. O que vai acontecer? Alguém vai trazer essa história à tona de novo e vai repetir esse padrão. Então, vamos supor que os seus avós excluíram um tio que era alcoólatra. Ah, porque né, não queria estar perto porque só incomodava, só dava trabalho, tinha vergonha desse tio, vivia na rua, na sarjeta. Não, vamos mais que participa do ambiente familiar, vamos fingir que a gente nem conhece, que é uma vergonha para a família. Aí, o que acontece? Essa avó tem filhos, esses filhos dão netos, e aí os netos trazem a memória do tio, e um deles ou vai ser dependente químico ou vai ser alcoólatra. Para trazer novamente aquela pessoa que foi rejeitada, que foi excluída do sistema. Tá? Então, o sistema sempre busca a compensação. Ele sempre vai trazer à tona novamente as histórias que não foram vistas nos descendentes. E a lei do equilíbrio, que é a lei que mais quebra, que mais é vista assim, de conflitos nos relacionamentos. Só que ela muitas vezes está conectada com as outras, tá? Então, aquela mulher que dá demais, faz de tudo. Ó, quem aí se identifica? Eu fiz tudo por ele, eu dei a minha vida, eu deixei de olhar para mim, eu só fazia o que ele queria, e ele ainda foi embora. Ele ainda me traiu, ele ainda me rejeitou, ele ainda não me tratou da maneira que eu gostaria, ele ainda foi ruim comigo. Quebra na lei do equilíbrio, tá? E também pode estar quebrando a lei da hierarquia. Você pode estar repetindo, tentando salvar a tua mãe. Repetindo o mesmo comportamento que ela. Ou você pode estar cobrando dessa pessoa o que você não recebeu do seu pai. Só que daí você cobra como? Não é pedindo amor, não é pedindo afeto, não é pedindo carinho, não. É tentando ser boazinha até o último para provar que você tem valor, para ver se ele não te abandona como seu pai te abandonou. Tá? Então, essas são as leis, as ordens do amor, que, quando estão desalinhadas, o movimento do campo mostra para a gente aonde esse fluxo foi interrompido, o fluxo da vida. Isso é muito sério. Todas as demandas que eu trouxe aqui são muito sérias. E são de dores profundas, que causam estragos enormes na nossa vida. E uma sessão é possível desbloquear algo que está a vida inteira machucando. E você se tornar livre para viver. Tá? Não começou em você. Esse é o livro maravilhoso. Muito do que interpretamos no campo são heranças que não nos pertencem, mas que ainda carregamos para tentar salvar esses ancestrais, para tentar incluir um excluído, para tentar fazer justiça para tua mãe, ou tentando cobrar alguma coisa que você acha que você não recebeu. Tá? Então, tudo isso é visto no campo para que seja resolvido ali, né? A gente traz uma solução e seja liberado e harmonizado e que você se liberte de uma carga que não é responsabilidade tua resolver. E que nem você dá conta. Porque se é uma demanda dos seus ancestrais, na lei da hierarquia, eles são maiores do que a gente. Quando a gente fica tentando resolver isso, sendo que é deles, a gente só sucumbe. Porque a gente não vai conseguir. Porque é muito maior do que a gente. É do tamanho deles e não do tamanho nosso. É o destino deles e não o nosso. Então, quebra-se a corrente kármica para que a gente siga a nossa vida somente com o que é nosso.
E por que que muitas mulheres, homens, consteladores e consteladoras, sentem insegurança ao ler o campo? Então, essa é a tecla que eu vou bater enquanto eu der curso, porque essa é a maior demanda que eu tenho das mentoradas e de várias mulheres que chegam até mim. E a essência da coisa que faz com que as minhas alunas, por exemplo, hoje da primeira turma, que nem terminaram o curso ainda, já estejam constelando, fazendo seus atendimentos e vivendo o propósito de vida delas. Tá? Então, muitas vezes, de uma desconexão da sua própria intuição, ou do medo de errar por falta de prática orientada. Então, vamos desbloquear, Andresa. Seja bem-vinda. E hoje a gente vai mudar isso. Então, a desconexão com a sua intuição, medo de errar por falta de prática orientada, tá? Eu não sei se ela está aqui. Se ela estiver aqui, eu vou usar o seu exemplo, tá? Mas tem uma pessoa que entrou em contato comigo essa semana e falou que queria fazer o curso, porque ela já estava terminando o curso que ela estava fazendo, mas o curso que ela estava fazendo, ela não conduzia nenhuma sessão. Todas as sessões, todas as aulas práticas que tinha, ela entrava no campo como representante. E só a instrutora conduzia. Gente, como é que você vai aprender a dirigir sem você pegar no volante? Como é que você vai aprender a ser médico sem pegar no bisturi? Como é que você vai aprender a cortar o cabelo sem pegar numa tesoura? Não tem como. Não tem como. É impossível você aprender uma coisa sem você fazer ela. Só lendo, só vendo, sem ter a experiência, sem ter a prática. Sem conectar tudo, conhecimento teórico, e juntar e alinhar com a sua intuição e fazer o negócio acontecer. Sem juntar as pecinhas e você viver essa experiência. Até porque você precisa passar a barreira da insegurança. E para passar a barreira da insegurança, você precisa fazer. E como que você vai passar a barreira da insegurança e fazer se você não tiver alguém que sabe te conduzir junto com você? Você vai arriscar botar a vida de um cliente em perigo? Se você não está conduzindo, às vezes é a primeira vez que você vai conduzir, e aí você não tem uma orientação, você fica totalmente insegura, acabou. Ficou com medo, insegura, acabou. Você não consegue acessar mais as informações do campo. Postura terapêutica é um estado neutro, é um estado de relaxamento. Por mais tensa, um friozinho na barriga que às vezes a gente fica. Mas logo a gente encontra um eixo. E esse eixo é encontrado a partir da prática. Então, eu recebo inúmeras retaliações no meu Instagram. Do meu curso ser rápido, principalmente essa. Mas só 3 meses, são 6 meses de curso, 2 meses de teoria e 4 meses de prática. Né? Porém, gente, são 24 encontros que nós vamos estar juntos e eu direcionando vocês passo a passo. Agora não adianta fazer 2 anos ter aula uma vez no mês e ainda você não poder praticar. Tá? Então, isso aqui é o que faz vocês se tornar, de fato, terapeutas confiantes, tá? Então, vamos lá, vamos contar os segredos aqui. A diferença entre consteladoras comuns e impactantes está em como elas conectam técnica, intuição e a segurança. Bert Helling diz que a constelação é viva e para acompanhá-la é preciso estar presente no aqui e no agora, sem interferir com julgamentos ou medos. Aqui, ó, é uma aula nossa. Coloquei 2 vídeos da mesma aula, mas de momentos diferentes, tá? Para vocês verem como que acontece, tá? Então, eu vou dar essa explicação aqui. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Porque hoje, eu não sei se ela está aqui também, espero que sim. Mas ela me fez uma pergunta tão interessante lá no Instagram. Eu falei para ela, vou fazer um reels com essa sua pergunta. Eu amei.
Ela falou assim, tá, mas quando a gente está praticando nas aulas, a gente vai estar lá fazendo e todo mundo assistindo e dando opinião da sessão, de como eu estou fazendo? Não, gente, não é assim que funciona, tá? A gente tem um respeito muito grande pela parte espiritual e energética da coisa. E não tem como ficar todo mundo dando pitaco, sendo que quem que está ali numa postura terapêutica? A pessoa que está conduzindo. Ela que sabe. É ela que está sendo ali a ferramenta que está a serviço da vida naquele momento, em conexão com o campo do cliente. Então, nas aulas práticas, a gente simula a sessão, né? Aqui já são as aulas práticas, já praticando a sessão. Então, uma aluna vai representar o cliente, a outra aluna vai ser a terapeuta. A gente faz um atendimento terapêutico, tá? Então, eu ensino desde que você vai fazer a investigação inicial, como você vai encontrar ali um caminho para que possa montar esse campo, para que você coloque os elementos que são importantes para a gente perceber ali o emaranhado. Emaranhado é quando as coisas ficam tudo assim, emboladas com as leis sistêmicas. Quando não tem organização, quando está todo mundo fora do lugar, quando está excluído, desequilíbrio, aquela bagunça. Então, a gente faz uma iniciação, uma conversa inicial com o cliente, identifica pontos importantes dessa conversa, quais os elementos que vão entrar, ou seja, pessoas que vão, do sistema familiar dela que vão ser representadas no campo, algumas emoções que vieram à tona que vão ser representadas no campo, tá? E aí, a pessoa que está na postura terapêutica conduzindo a sessão com a outra pessoa, que é o cliente, ela tem total autonomia de guiar essa sessão junto comigo. Mas eu não fico dando pitaco, falando para ela que é assim, assim, não. Porque o negócio é tão poderoso, gente, é tão sensacional, que mesmo uma pessoa que está iniciando o primeiro dia dela, que ela nunca conduziu uma sessão na vida, ela consegue conduzir muita coisa sem a necessidade de eu interferir no processo. Mas sim, algumas coisas que são importantes, eu vou contribuir, eu vou adicionar, porque também eu estou ensinando, né? Então, vou complementar ali naquele momento da condução dela. Seja na leitura, na solução ou nas frases sistêmicas, tá? E aí, depois que a gente termina, conclui, o interessante é que todas que estão assistindo também recebem cura, também recebem liberação, consciência, e depois que todo mundo termina, que encerrou o campo, né, tal, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente entende o que aconteceu, a gente compartilha insights que teve também, entende? É bem bacana, é bem gostoso, tá? Então, o que impede você de acessar o campo hoje com confiança, de conduzir uma sessão com confiança? Medo, falta de prática, insegurança em confiar na sua intuição, falta de conhecimento técnico, tá? Então, fica essa pergunta aí para vocês. As minhas alunas que estão aqui, alguém quer dar um feedback aí sobre as que já estão praticando, as que não estão também, que é da turma 2, que, na verdade, já iniciaram as práticas, né? Mas a gente teve 2 aulas práticas com os bonecos. Eu nem sei quais estão aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu tô achando que tem muita aluna aqui, acho que a Joane. A da turma 1 vai ter só a Joane. Mas a turma 2. Pode falar, Nil. Bom, apesar de eu não ter começado o curso ainda, estou começando amanhã, né? Mas como Vai ser
bastante aula aí, que eu acabei assistindo aí antes do início do meu curso, mas assim, é muito interessante, muito bom, realmente. Porque assim, a gente acaba conseguindo aí muitas curas nas constelações das outras alunas também, né? Então a gente acaba acessando muita informação. E apesar de não ter iniciado o meu curso ainda, mas já aprendi muito. Só estou esperando meus bonecos chegar para falar assim, já vou constelar com tudo que você ensinou em 2 semanas aí, né? Que eu estou acompanhando as aulas. Então, realmente, assim, super indico. Apesar de não ter E iniciado você já oficialmente, né? Mas, assim, o que eu peguei está sendo muito bom, muito gratificante. Gratidão. E aí, você assistiu mais de 50% da aula gravada, né? Então, Isso, assim, é quando as alunas se inscrevem, além de ter as aulas uma vez por semana ao vivo, elas também têm o curso completo gravado na plataforma da QIFI, que ela pode antecipar o estudo, e quando ela começar as práticas, ela já está lá na frente, que é o caso da Nilva. Ela até veio conversar comigo e falou assim, Laís, eu gostaria de participar, né, da turma 1, e aí, assim, como ela já assistiu mais de 50% da aula da plataforma, participou de todos os encontros ao vivo que eu disponibilizei para ela, porque ela se inscreveu já faz 2 semanas, antes de iniciar a turma 3. Então, assim, eu não vou parar com o progresso dela. Ela vai continuar ali assistindo, né, vou esperar os bonecos dela chegar, e quem sabe ela já até iniciante as práticas. Mas ela se dedicou para isso. Ela está buscando, ela está com essa sede, esse anseio. E isso é do aluno, né? Eu dou o meu melhor, eu dou 100%. Quando o aluno vem com 100% dele ou com 100% meu, é uma explosão. Aí ninguém segura. Então, vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês os 3 passos para acessar o campo de forma clara e segura. Primeiro passo, praticar a presença. O coração é a porta para o campo. Pratique a neutralidade. Libere qualquer intenção de consertar. Maravilha, Érica. Gratidão, isso aí. Entende, gente? Aqui, ó, o constelador, ele não tem que querer consertar o cliente, nem de resolver o problema dele, tá? É apenas estar presente, é estar a serviço, tá? É de só ser ali um canal para a condução da ferramenta. Ancore-se no momento presente usando uma frase sistêmica como: estou aqui para servir o campo, com respeito e neutralidade. Então, você coloca essa intenção: estou a serviço, com respeito, né, por toda a ancestralidade desse cliente, a minha, ao Criador, estou a serviço, tá? 2, alinhar a técnica à intuição. Confie no que você sente e ancore com as ordens do amor, ou seja, o que você está percebendo energeticamente com aquilo que você está vendo, junto com o conhecimento teórico, né? As ordens sistêmicas aqui. Olha, não estava nos meus planos disponibilizar, mas eu vou disponibilizar porque você pediu. Eu não tinha pensado nisso, mas vou liberar para vocês, tá bom? Vou deixar lá no grupo, tá? Na verdade, assim, eu vou disponibilizar para quem preencher a ficha que eu vou mandar lá no grupo. Que daí no final já tem lá o PDF, o PDF das frases sistêmicas, daí eu vou incluir também junto esse daqui. Que daí eu não vou disponibilizar para quem não participou, né, gente? Vamos honrar vocês. Vocês que merecem receber, vocês que estão botando ação aí na vida de vocês para criar algo novo, tá? Então, confie no que sente durante a leitura. Não vou enviar individualmente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar um link lá no grupo, que é do formulário. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês sobre o formulário, tá?
No final do formulário, vai ter disponível o e-book com as frases sistêmicas e o slide da aula que eu vou transformar em e-book também para vocês, tá bom? Então, confie no que sente durante a leitura, mas mantenha um olhar técnico para as ordens do amor. E pergunte-se. Pergunte-se para si e para o próprio campo. É uma postura terapêutica. Isso você vai aprender a pôr em prática, praticando. Você vai entender e compreender essa essência fazendo. Este movimento aqui está respeitando a hierarquia? Esse movimento aqui está quebrando alguma lei do equilíbrio? Esse movimento aqui parece que está quebrando a lei do pertencimento. Há algum excluído ou esquecido aqui? O fluxo do amor está sendo restaurado? É uma intenção. A gente entra nessa postura terapêutica através de uma intenção de perceber esse movimento conectado com o conhecimento técnico. Para alinhar a sua intuição, crie o hábito de meditar ou escrever as suas percepções após cada sessão. Utilize frases-chave para validar o que sente, como isso aqui você vai falar para o cliente. O que eu vejo aqui faz sentido para você? Então, por exemplo, vamos supor que você viu ali, você olhou para o campo e percebeu que tem uma lei da hierarquia sendo quebrada, né? Ou que você olhou para o campo e percebeu que tem um excluído no sistema. Né? Aí existe uma forma ali da posição do boneco, principalmente quando ele está olhando para fora do campo, que ele pode estar olhando, procurando alguém que ficou para trás. E aí você pode perguntar para o cliente. Faz sentido dizer para você, ou a sua avó, porque esse boneco que vai estar olhando fora, você vai saber quem é. Só que o cliente não sabe, é uma constelação oculta. Então, vamos supor que a mãe dessa cliente está olhando para trás, procurando o excluído, alguém que ficou fora do sistema. Você pode perguntar assim, vou dar até o exemplo de uma constelação que a gente fez no curso. Eu não vou lembrar o tema, mas a mãe dela ficava olhando para fora. E aí ficou aquela coisa do excluído, do excluído, do excluído. Daí a gente perguntou para ela: a tua mãe perdeu alguém? Ah, tá, era sobre relacionamento. E o relacionamento ficou do lado da mãe dela, a mãe dela lá no fundo do campo olhando para trás. E aí a gente perguntou: a sua mãe perdeu alguém? Ela teve algum relacionamento que não deu certo? Ou algum amor que não foi correspondido? Ela, sim, ela estava noiva. E antes de se casar, essa pessoa sofreu um acidente e morreu. Acho que uma coisa assim. E era o grande amor da vida dela. E aí, resumo da história. O relacionamento da mãe dela com o pai sempre foi um relacionamento conturbado. Essa mãe era uma mãe que estava ausente. Esse pai se tornou um pai controlador, quase abusivo, para tentar chamar a atenção dessa mãe. Enfim, essa cliente que era a nossa aluna, acabou vivendo essa situação que trouxe algumas situações de conflito para a vida dela. E aí ela trouxe a resposta que a gente queria, que a gente percebeu no campo e conectou com a informação que ela trouxe. Tá? Isso tudo sem ela saber quem era, o que estava acontecendo. Tá? E aí, na hora que a gente viu, a gente falou para ela: ó, essa aqui é a sua mãe, ela tá com um relacionamento aqui, olhando para fora do campo, buscando alguém que ficou lá atrás, e aí a mãe dela tinha trazido algumas falas nesse sentido, que estava procurando alguém, que estava longe, alguma coisa assim. E aí ela falou: nossa, faz todo sentido. Vai fazer sentido para a pessoa. Tá? E vai fazer mais sentido para vocês também participar e viver essa experiência. Quem já constelou, foi constelado e viveu essa experiência, vai compreender melhor o que eu estou falando. Tá? Quem não teve nenhuma experiência com constelação, mais uma vez, tem o meu vídeo no YouTube onde eu constelo no final, vocês podem estar vendo como funciona mais ou menos lá, tá? Passo 3, validação da sua percepção, que é mais ou menos a pergunta que eu deixei ali para o cliente, tá? Então, pergunte ao cliente: como você se sente ao ouvir isso? Isso ressoa como algo familiar? Como algo na sua história familiar? Né? Ou como algo familiar para você? Tá?
frases de soluções como, eu vejo você. E agora? Você pode ocupar o seu lugar? E agora? Tá mais leve? Tá? Então, às vezes, a gente faz algumas frases que a gente percebe ali, antes do cliente saber o que é quem, só para liberar. E aí a gente faz a frase e o cliente fala, nossa, agora eu me sinto mais leve. Ou senão o cliente fala, nossa, agora me deu muita raiva, eu quero ir embora, eu quero sumir daqui. Entende? Sempre vai causar uma reação que vai trazer para a gente uma percepção, que vai conectar com a história e vai trazer ali para a gente toda a clareza do problema que o cliente está trazendo, tá? Da raiz emocional e ancestral que o cliente está trazendo. Permite-se ajustar sua percepção com base no feedback do cliente e no movimento natural do campo. Lembre-se, o campo está sempre em movimento e estar aberta é parte do processo. Tem cliente, gente, que está no final da sessão. Você já tá ali para fazer a leitura, para trazer ali, para encerrar, e ele fala, não, eu quero mudar. Esse vai para cá, esse vai para cá, daí muda tudo. O campo é vivo. Entende? E aí a percepção que tinha antes já não é mais a mesma. E aí, às vezes, a parte da solução que você ia trazer para o cliente já resolve ali, antes mesmo de você trazer. Então, Bert Helling nos lembra que no coração da constelação está a entrega. Entregar-se ao campo é o que traz clareza. Confiar no campo. Na constelação individual é o cliente que fala onde o boneco fica. Né? Na constelação individual, ele escolhe o lugar do boneco. Ele vai falar se o boneco está deitado, está em pé, está olhando para frente, está olhando para trás, se o boneco quer andar, quer afastar, quer ficar perto de alguém, quer sair de perto, está sentindo alegria, está sentindo tristeza, é o cliente que traz tudo. Assim como uma constelação presencial, que você entra no campo e você sente tudo, a constelação individual é a mesma coisa. Só que em vez de ter um representante para cada elemento, é o cliente que vai representar todos os elementos. E ele vai trazer todas as informações ali de cada elemento que está sendo representado no campo. O método que eu ensino para vocês vão aprender a constelar individual com bonecos, online, individual com bonecos presencial, em grupo online, em grupo com pessoas, e dinâmicas para fazer em grupo onde várias pessoas entram no campo online ou presencial para constelar uma situação do grupo todo, que é a mesma constelação que eu fiz no vídeo que tem lá no YouTube, que vocês podem ver. Tá? E essa dinâmica ela é muito bacana, principalmente para fazer eventos, workshop, palestras, movimentos que você pega um tema, sei lá, vamos trabalhar hoje propósito de vida, vamos trabalhar hoje dinheiro, vamos trabalhar amor próprio, aí você trabalha o tema do grupo todo. Aí 5, 6, até 8, até 10 pessoas representa cada um elemento ali e traz a solução da energia central para o grupo todo, tá? Então, por que algumas consteladoras avançam e outras não? Medo do julgamento, perfeccionismo, comparação, tudo isso bloqueia o campo. Quando nos conectamos ao todo, percebemos que não estamos sozinhas nessa jornada. Ler o campo com confiança exige segurança, técnica, intuição alinhada. E o primeiro passo para isso começa com você. Se você deseja se aprofundar ainda mais nessa jornada e ter a base certa para transformar vidas, incluindo a sua própria, te convido para continuar conosco, na próxima jornada agora, que vem, que é o nosso curso, tá? Então, todas essas aulas aqui são as aulas que nós fizemos com as minhas alunas. Essa aqui é bem recente, acho que foi essa semana. Lembre-se, o risco dignifica o sucesso. E hoje você deu o primeiro passo em direção à sua transformação como consteladora.
E foi uma honra enorme compartilhar essa sala com vocês. E que essa experiência tenha sido um grande início da transformação das suas jornadas. Hoje, antes de dormir, eu quero que vocês se conectem com a ancestralidade de vocês e pergunte a si mesmo: o que mais posso liberar para ser a consteladora que eu desejo ser? E é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Eu vou abrir para perguntas. Deixa eu tirar uma foto. Eu peço que vocês abram a câmera agora para eu tirar uma foto de todos vocês. Tirar uma foto bem bonita aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem a câmera, fazer um sorriso bem bonito. Isso aí, gente. Maravilha. Olha aí, 25 almas, 24, né? 25 comigo. E agora eu vou fazer um Reels. Vocês me esperem aí antes da gente fazer as nossas perguntas. Aqui, além de ser constelador, hoje eu sou consteladora ainda, porque eu ainda faço alguns atendimentos de clientes que eu tenho. Mas eu, como instrutora de constelação, eu também trabalho com marketing, porque a gente não pode ter só o diploma. A gente também tem que saber vender o nosso peixe, né? Então, uma dessas coisas é o nosso Instagram, né, gente? Então, gente linda, todo mundo aqui aprendendo. A nossa master maravilhosa. Master não, a nossa sala secreta. Hoje foi mais chique. Só veio as VIP. Aprendemos muito. E muitas dessas aqui também irão para o próximo nível, impactar vidas, transformar pessoas, além de transformar as suas próprias vidas. Gratidão. Deixa eu baixar aqui para postar depois. Então, vamos lá, meus amores. Está aberto agora para perguntas. Vamos lá. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou achar que vocês não me ouviram. Sempre tem uma pergunta. Qual a diferença da constelação na água? Bom, eu não ensino constelação na água, tá, gente? Não tem nada contra a técnica. Tem pessoas que gostam, tá? Tem alunas minhas que já tinham feito curso de constelação na água e elas, às vezes, acabam atendendo com a constelação na água. Por que que eu não me conectei com a técnica? Ou o campo se movimenta muito rápido, ou o campo se movimenta muito devagar. E, para mim, no meu ponto de vista, parece ser mais superficial a leitura. Eu prefiro da maneira tradicional, com os bonecos ali, tudo bonitinho, ou com pessoas, tá? Eu não posso dizer assim que tem diferença, porque você vai olhar as mesmas leis sistêmicas, as mesmas quebras, mas para mim parece muito intangível a leitura na água. Parece que falta um negócio, assim, não me conectei. É por isso que eu não ensino. Mas, depois que vocês fizerem o curso comigo, vocês podem se especializar em constelação na água. Os cursos de constelação na água é bem mais... Porque daí você já vai ter toda a base. Você já vai saber tudo que você precisa. Aí você pode só fazer um curso bem rápido de constelação na água para aprender um pouco mais sobre a técnica, tá? Laís, Adriana, nós que fizemos os pedidos do bonecos. Ah, não. As minhas alunas eu vou enviar o material, tá? Eu vou enviar o PDF lá no grupo para vocês e essa aula vai ficar gravada e vai para a plataforma. Então, quem entrar no curso também vai ter essa aula disponível lá depois, tá? Quem mais? Não. Pode falar, Liliane. Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite. Laís, de quanto em quanto tempo um mesmo cliente pode ter uma sessão? A sessão de constelação, você pode fazer uma por mês, desde que seja temas diferentes. Então, por exemplo, a cliente chegou e falou assim, nossa, minha vida está um caos. Está um caos na vida financeira, na vida amorosa, com meus filhos, meu peso. Tá, e o que é prioridade para você hoje?
Ah, hoje a minha prioridade é dinheiro, é trabalho. Aí você vai constelar a prioridade dela hoje. Aí, mês depois a outra, mês depois a outra, mês depois a outra. O mesmo tema você pode fazer no mínimo a cada 6 meses, tá? A constelação, às vezes, ela fica durante um ano fazendo movimentos no campo. Então, a gente tem que esperar, porque senão pode dar bagunça, tá? Obrigada. Gratidão. Além da constelação, eu ensino uma técnica no curso chamada MTA, que é a Mapa da Alma, onde a gente investiga o inconsciente do cliente e libera as crenças nos 4 níveis. Nível de primeira infância, que é o individual, nível ancestral, nível de inconsciente coletivo e nível de alma. Essa ferramenta você pode intercalar com constelação. Então, você pode atender seu cliente a cada 15 dias. Então, você atendeu hoje a constelação, daqui a 15 dias você atende com ela, depois a constelação, depois com ela. Então, é um outro recurso que você pode ter para não deixar o seu cliente, né, muito solto e ter mais conexão ali e mais suporte para ele, tá? É uma técnica sensacional, tá, gente? Desbloqueio imediato, reprogramação mental, tudo na mesma ferramenta, muito top, tá? Então, gente, o que nós vamos fazer agora? Alguém mais tem alguma pergunta? Laís, você não... tá, sobre o valor do curso, né? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Essa é a última turma que eu vou fazer com o valor que eu estou fazendo, com a validação do MEC, tá? Tem a opção de você fazer sem a validação também, né? Mas a maioria das alunas vem e querem essa certificação com a extensão universitária, tá? Então, eu vou dar a oportunidade para que vocês possam estar fazendo com essa validação. Só que eu tenho poucos certificados do MEC, porque a maioria das minhas alunas já entraram, né, no curso e depois migraram para o curso com a validação. Então, o que eu vou fazer? Para dar a oportunidade para vocês poder fazer com a validação do MEC, eu vou enviar o formulário onde vocês vão preencher com seus dados e aí eu vou estar entrando em contato com vocês para a gente estar fazendo a inscrição, tá? Quem preencheu o formulário, fique atento na minha mensagem, porque eu conversei com várias pessoas, eu sei que a vida é muito corrida e a gente acaba deixando passando e não responde. O curso inicia amanhã, então quem quiser entrar já tem que conversar comigo, se comunicar comigo, né, de maneira mais rápida, tá? Priorizar isso na vida de vocês, ok? Tudo bem, se não der para entrar amanhã, pode entrar na semana que vem. A primeira aula é bem tranquilo, não vai perder nada, assistir depois gravada na plataforma, tá? Sobre formas de pagamento. Se o único problema for, Laís, eu não tenho cartão. Gente, tem a possibilidade de fazer no boleto. Vocês me dão uma entrada e mais 6 vezes, tá? Laís, tem desconto à vista? Sim, pode me chamar que eu dou desconto à vista, tá? Então, me chamem lá, preencha o formulário, eu vou entrar em contato com vocês. Ainda hoje, já mando uma mensagem para a gente estar conversando, tá? E amanhã, no resto do dia, no decorrer do dia, eu vou estar fazendo as inscrições de vocês, tá? Então, eu já vou enviar aqui já no chat. E aí, quem preencher ela, eu vou enviar para vocês o formulário, tá? Não, Adriana, quem já é minha aluna não precisa, gente. Fica tranquilo, eu vou enviar tudo para vocês, as informações lá, tá? No teu caso, você já se inscreveu com a validação do MEC, fica tranquilo, tá bom? Gratidão, gente. Eu vou enviar lá também no nosso grupo. E só aqui.
Então, não deixem de falar comigo quando eu retornar a mensagem para vocês, tá? Porque essa é a última oportunidade mesmo com esse valor e essa questão também dos certificados. Como tenho poucos, eu vou estar disponibilizando as primeiras que chegarem, tá bom? É isso, gente. Gratidão. Gratidão por ter se permitido, gratidão por ter se conectado comigo. Me acompanhe lá no Instagram, Laís Benvenuti Oficial. Tem também o da Universidade de Terapeuta Sistêmico, que é o projeto que eu tenho para o curso de 1 ano. Mas ainda é um projeto que eu estou em andamento, né? Venham comigo nessa turma, vai ser sensacional. Vou ficar muito feliz de tê-la conosco. E, para mais informações, estarei lá no WhatsApp disponível, tá bom? Beijos, ótima noite para vocês, tudo de bom. Nos vemos lá, então, na próxima turma, tá? Tchauzinho.